Olá, pessoal. Eu sou Tânia Monte e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre suicídio e religião, mitos e verdades. Por ocasião do Setembro Amarelo, que falamos muito sobre esse tema. É um tema importante, é um tema de saúde pública, é um tema muito importante. Infelizmente, cada vez mais a gente conhece pessoas que cometeram suicídio, ou parentes das pessoas, ou escuta relatos. Então é um tema muito recorrente, infelizmente, cada vez mais. Antes da pandemia, a OMS estimava que 2025 teríamos uma epidemia de suicídios. E por que uma epidemia de suicídios? Porque teríamos uma epidemia de depressão. E a gente sabe que 97% dos casos de suicídio estão vinculados à depressão. Embora o suicídio tenha uma causa multifatorial, 97% está ligado ao problema da depressão. Isso antes da pandemia. Com a pandemia, tudo ficou bem mais complicado e bem mais delicado. Né? As pessoas estão com um processo muito profundo de adoecimento mental, em virtude da própria pandemia, dos riscos de morte iminente, de ter que ficar em casa, de ter que fazer isolamento social, e por uma série de coisas a gente percebeu o imenso aumento de pessoas com relação à saúde mental debilitada. E aí esse número com certeza vai ser bem mais amplificado em virtude da pandemia. Bem, a cada um minuto, em média, no mundo, 20 pessoas tentam suicídio. Quem são essas pessoas? A maior parte dessas pessoas são mulheres. Porém, mais homens morrem. E como é isso? Se mulheres tentam mais, homens morrem, mulheres tentem mais e os homens morrem mais. Porque a forma que os homens tentam suicídio, ela é muito mais eficaz, se podemos falar assim. São formas mais agressivas e por isso, embora os homens tentem menos, eles morrem mais. As formas que os homens tentam de suicídio são com armas de fogo e outras formas bem mais agressivas. Já as mulheres tomam medicamentos, cortam o pulso, então há mais ocorrências em mulheres e há mais mortes em homens. E aí o que a gente percebe? Que os homens, infelizmente, são mais efetivos por causa da sua forma de tentar o suicídio. O suicídio, ele é multifatorial. O que quer dizer isso? Que são muitos os fatores. São fatores emocionais, são fatores econômicos, são fatores sociais, uma gama de fatores. São doenças mentais. Então, como o tema é muito complexo, a gente vai falar sobre alguns mitos e algumas verdades. O que é mito e o que é verdade no processo de suicídio. Fala-se que quanto mais se fala em suicídio, mais as pessoas tentam se matar. Isso não é verdade. E o mês de setembro, ele é elencado pela Associação Brasileira de Psiquiatria como Setembro Amarelo, justamente porque é um mês que fala-se mais disso. E por que fala-se mais disso? Justamente para que as pessoas possam compreender e, em compreendendo, saber como agir. Então, nós vamos dividir esse momento em 3 vídeos. O primeiro vídeo, que é esse, a gente fala um pouco generalmente sobre suicídio. No segundo, a gente vai falar sobre mitos e verdades. E no terceiro, a gente vai falar da questão da religiosidade e do suicídio. Ok? Então, vamos lá. As pessoas, há muito desde sempre, cometem suicídio. No início, as religiões, elas não aceitavam esse ato. Não que agora aceitem, mas o suicídio é tirar a própria vida. Tirar a própria vida é um ato que vai contra os desígnios de Deus. Por quê?
Porque Deus dá a vida, só Ele dá, só Ele pode tirar. Então o suicídio ele vai contra essa prerrogativa de tirar a própria vida, que é um atributo de Deus. Ou seja, nós nascemos e morremos e um Deus comanda tudo isso. E o suicídio iria justamente contra essa situação. Por quê? Porque você estaria atentando contra a vontade de Deus. Então, no início, na Idade Média, as pessoas que cometiam suicídio, elas não podiam receber os sacramentos pela Igreja Católica. Ou seja, elas não podiam ter missas e nem o sepultamento feito por religiosos, justamente por isso, porque ia de contramão à vontade de Deus. Porque antigamente os cemitérios eram dentro dos terrenos das igrejas, e aquele local era sagrado. Então a pessoa que cometia suicídio, ela estava indo contra Deus, então ela não poderia ser enterrada num solo sagrado. Também uma particularidade, os bens dessas pessoas eram todos doados sumariamente para a igreja. Então os parentes eles não tinham direito à herança. O que acontecia que muitas vezes os parentes escondiam que aquela pessoa havia cometido suicídio, justamente para tentar salvar essa herança. Porque a pessoa que cometia suicídio, a família também ficava marcada, principalmente no interior, os familiares eram apontados na rua como o familiar de fulano que cometeu suicídio. E as pessoas tinham vergonha, não só do ato em si, mas de todo o processo que decorria desse suicídio, porque também tinha um mito que a pessoa que comete o suicídio, ela era covarde, que ela não estava dando conta da própria vida. E isso a gente sabe que não é assim que acontece. Bem, a pessoa que comete o suicídio, os especialistas chamam que ela está num processo dos 3 Ds. O que seriam esses 3 Ds? Ela está desamparada, desesperançosa e em desamparo. E aí a gente vai falar sobre alguns mitos e verdades sobre essas pessoas. Primeiro, pessoas que falam em suicídio não se matam. Infelizmente isso não é verdade. Quando a pessoa fala em suicídio, ela está sinalizando. O que é isso? Ela está lhe dizendo que ela está precisando de ajuda. Ela está precisando de ajuda, ela está precisando de um olhar, ela está precisando de uma atenção, ela está precisando que você olhe e reconheça que ela está ali em desamparo, desespero, desesperança. Então, eu já atendi uma senhora que, inclusive, um processo de luto muito forte, mas com uma questão de culpa muito grande, porque o marido dela já há alguns anos dizia que ia se matar e ela começou a desacreditar nisso. E aí, de algumas vezes que ele dizia que ia se matar, ela dizia, então morra. Se você quer morrer, morra, porque quem quer morrer não fala, faz. E ela dizia isso, pensando ela que ela estava ajudando, que ela estava fazendo um tratamento de choque, que ela estava dando a ele uma perspectiva diferente da vida, mas um dia ela chegou em casa e encontrou ele morto. Ele, infelizmente, se enforcou na sala e ela chegou desesperada buscando o tratamento, a terapia, porque ela se sentia imensamente culpada. Outro mito. A pessoa que quer se matar, não adianta que ajude, porque ela vai se matar de qualquer forma. Não é assim. Muitas vezes uma conversa, muitas vezes um olhar, muitas vezes um amparo faz com que essa pessoa seja dissuadida a cometer o suicídio. Então, também o oposto, né? Dizer que não teria jeito porque de qualquer forma ele conseguiria se matar. Não é verdade. Uma ajuda, um amparo, às vezes a pessoa não tem condição de fazer uma terapia, mas uma conversa, um carinho, um cuidado, faz com que muitas vezes a pessoa seja dissuadida a cometer suicídio. Outra coisa, a pessoa que tenta suicídio, ela não acorda num domingo às 8 horas da manhã e diz assim, acho que eu vou morrer hoje, acho que eu vou me matar. Ela já vem num processo. E quando ela tenta, há uma estimativa que ela já vinha com ideação suicida há muito tempo. Há meses e até há anos. Ou seja, ela já mentalmente, ela já tinha
tentado várias formas de morrer. Como ela faria, de que forma ela faria, como ela avisaria, se deixaria carta, se não deixaria carta. Então, é um processo que vem se instalando aos poucos. Não é de uma hora para outra que você dorme e acorda, acho que eu vou me matar. Não é assim que acontece. Então, a pessoa vem dando indícios, ela vem sinalizando, ela vem através do comportamento, você vai percebendo que ela está diferente. Ou, no caso da depressão, que já é diagnosticado, você percebe que aquele processo está se intensificando e às vezes ela para de falar, mas ela continua com a ideação, ela continua pensando, e quem convive com pessoas com esse tipo de problema deve ficar muito atento a esses sinais, esses detalhes. Então, não é de uma hora para o outro, é desamparo, é desespero, é desesperança. São situações, muitas vezes, econômicas, sociais. Não é à toa que Durkheim, o sociólogo Durkheim, já dizia que o suicídio não é individual, é coletivo. Porque ele disse que a coletividade poderia, sim, fazer com que aquela pessoa deixasse de tentar o suicídio e conseguisse refazer sua vida. Então, o Durkheim disse que o suicídio ele é coletivo, porque se instaura num processo social, não individual. Falar estimula alguém a se matar, também não é verdade. Falar ajuda, porque quando a pessoa fala, ela vai organizando as ideias. À medida que ela fala, ela vai organizando as ideias. E muitas vezes ela vai percebendo que aquela situação não é tão sem saída como ela imaginava. Então, falar ajuda. Falar ajuda você a esclarecer, falar ajuda você a perceber detalhes e coisas que você não havia percebido antes. Falar clareia suas ideias, falar faz com que você entenda seus sentimentos. Então, falar é bom, a terapia, e se não há uma terapia oficial, mas uma boa conversa. Uma boa conversa para que, às vezes, a pessoa conversando, ela consiga organizar suas ideias. Então, falar ajuda sim. E aí, a gente vai também perceber que existem alguns fatores de risco e alguns fatores de proteção. Fatores de risco: uso de drogas, doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, transtornos psicológicos, uso de drogas lícitas ou ilícitas, uso de álcool em excesso, são fatores que podem desencadear um processo e levar ao suicídio. Esses são os fatores de risco. Fatores de prevenção. Fatores de prevenção são qualidade de vida, uma saúde mental, um bom ambiente de trabalho, um bom ambiente familiar e a religião. A religiosidade, já tem pesquisas que demonstram que a religiosidade é um fator de proteção ao suicídio. Por quê? Não só pelo convívio social daquelas pessoas que comungam das mesmas ideias e dos mesmos preceitos religiosos, mas como um amparo e como um apoio. Então, a religiosidade, a religião é sim fator de proteção para o suicídio. Como nós já falamos anteriormente, a religião ela é sim um fator de proteção para o suicídio. No caso da religião espírita, soma-se a isso um outro componente. E aí também vem com um peso de responsabilidade e muitas vezes de críticas. As pessoas pensam assim: quem é espírita, por conhecer o mundo espiritual, por saber da existência do mundo espiritual, por conhecer na literatura espírita o que acontece com aqueles espíritos que se matam, tem toda uma coisa do Vale dos Suicidas, tem livros, né, que falam sobre o tema. Então, por causa disso, quem é espírita não comete suicídio. Isso também é um mito, não é verdade. Conheço várias pessoas espíritas, inclusive conheço pessoas que foram evangelizadoras, trabalhadoras de casas espíritas e que cometeram suicídio, que já haviam tentado várias vezes e da última vez conseguiu efetivar esse suicídio. E nesse caso não foi feito o que a gente chama de pós-venção. E o que é a pós-venção? É justamente o amparo a essa pessoa que tentou suicídio e não foi efetiva. Então, a pós-venção é muito importante para que ela não tente novamente. E como se dá essa pós-venção?
através de não só de tratamento medicamentoso, terapia, como também volto a enfatizar o apoio, o acolhimento, o entendimento dos parentes a respeito daquela pessoa que tentou suicídio. Não culpar aquela pessoa, não ficar colocando ainda mais problemas, dizendo, como é que nós ficaríamos sem você? Você foi egoísta, você foi covarde. Então tudo isso agrava ainda mais o sentimento de culpa que aquelas pessoas têm com relação àquele ato. Porque, gente, não é fácil. Quem tem suicídio já está num processo muito grande de desespero, de desalento, de desamparo. É um processo interno de muita dor, de muito sofrimento. Algumas pessoas até têm o processo de automutilação, ou seja, cortar-se para que a dor psíquica deixe de existir e a dor física tome o lugar dela. Então é um processo muito difícil, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado. Às vezes a gente não leva em conta a complexidade que é o problema e o ato. Então as pessoas dizem assim, mas como é que um espírita, conhecendo toda a dinâmica do mundo espiritual, vai tentar suicídio? Ele tenta, porque às vezes o desamparo, o desespero é maior do que os conhecimentos. Então, às vezes tenta sim. E o que é que acontece com esse espírita? Ele também não é acolhido por sua comunidade. Justamente porque as pessoas dizem, mas como? Você, conhecendo o mundo espiritual, você, um trabalhador de casa espírita, como é que você faz um negócio desse? Como é que você atenta com sua vida? Conhecendo todas as dificuldades, e aí cita vários livros, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral, que é um livro importantíssimo, que fala sobre o tema e de todos os sofrimentos que um suicida, quando chega ao mundo espiritual, mas às vezes deixa de acolher aquela pessoa no seu sofrimento e nas suas dores. Então, o importante não é conhecer a teoria, mas é sim tentar acolher o ser humano. Como Jung dizia, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tratar com uma pessoa, seja apenas uma outra pessoa. Então, a gente precisa parar de julgar, de apontar o dedo e acolher. E entender que o sofrimento do outro é muito grande e só ele sabe o que está sentindo. O que é que eu posso fazer numa situação dessa? Acolhimento, entendimento, compreensão. Quando a gente não tem nada para dizer, quando não é possível nada a ser dito, que a gente apenas acolha, até o mesmo silêncio. Se a gente não pode dar um abraço, por causa da pandemia estamos todos separados, mas a gente acolha com o silêncio, com um olhar de compreensão. E compreendendo, ou tentando compreender a dor do outro, se colocando no lugar do outro. Então a gente precisa de menos apontar e mais aceitar. Nesse momento a gente tem que pôr em prática tudo que as religiões nos ensinam, que é o acolhimento e o amor. O amor acima de tudo, e ter atenção com as dores do outro, perceber que o outro não foi fraco, ele apenas não deu conta do sofrimento interno, que para ele era desesperador, e a saída para ele seria cometer o suicídio. Porque por menos que se entenda, quando a pessoa tenta suicídio, ela não quer morrer, ela quer acabar com o seu sofrimento. E aí acaba morrendo por consequência, claro. Mas ela não quer. Na cabeça dela, ela vai acabar com o sofrimento. E como é que ela acaba com o sofrimento? Acabando com a vida. Então é uma incoerência que faz parte desse processo de perturbação. Né? E na doutrina espírita a gente também tem a categoria de suicídio indireto. Como seria esse suicídio indireto? Justamente por conhecermos os processos obsessivos de perturbação que podem levar uma pessoa em desespero. E aí, claro que ela não está isenta, totalmente isenta, porque a decisão final é dela, mas teriam atenuantes e agravantes, porque não há uma matemática espiritual. Existem atenuantes e agravantes, dependendo da sua condição espiritual e moral. Então, a gente percebe que cada caso é um caso, e na espiritualidade ele é analisado dessa forma. Cada caso é um caso e é assim analisado.
Então, que esse mês que a gente para refletir sobre o tema suicídio, a gente possa perceber mais as pessoas e menos o ato. Que a gente possa acolher, entender, compreender e, se não for possível, apenas amar. Que Jesus nos ampare e nos abençoe para que a gente possa conseguir identificar no outro essas dificuldades e, na medida do possível, sejamos a mão que ampara e não o dedo que aponta.